Fazendeiro pobre salva a filha de milionário e o que acontece a seguir vai te surpreender. A tempestade rugia como um animal feroz. A chuva despencava do céu como se o próprio mundo estivesse desmoronando. João, um fazendeiro simples, observava a noite ameaçadora da varanda de sua casa, o rosto marcado pelo cansaço de dias intermináveis na pequena propriedade. Ele pensava em Ana, sua filha, com apenas 16 anos. Seus olhos brilhavam, cheios de sonhos enquanto cuidava dos animais. Mas a tempestade drenava a esperança até mesmo dela. De repente, um estrondo cortou o céu. Um carro, não qualquer carro, mas um esportivo reluzente, despencou da estrada e capotou em frente à fazenda. O coração de João disparou, sem pensar duas vezes. Ele correu na chuva, sentindo cada gota como uma agulha na pele. Chegando ao local, viu o milionário Ricardo, um nome que ecoava em conversas desesperadas nos bares da cidade, preso entre os destroços, com sangue escorrendo pela testa. "Ajuda, por favor!" gritou Ricardo, seu olhar carregado de pavor. João não hesitou. Arrastou o corpo machucado do milionário e, com muito esforço, conseguiu removê-lo do carro. A adrenalina pulsava em suas veias. E cada movimento era uma batalha contra a própria tempestade. Naquela noite, quando as sirenes ecoaram e as luzes de emergência invadiram sua propriedade, João se perguntava o que aconteceria a seguir. Ricardo foi levado ao hospital, mas com ele levava uma aliança inesperada. Enquanto os dias passavam e o milionário se recuperava, os dois homens, tão distintos, formaram uma conexão. João, o homem do campo, e Ricardo, o homem do luxo, em um jogo de sobrevivência e redenção. Mas a comunidade olhava com desconfiança. Os antigos rivais de João, aqueles que sempre sonharam em ver sua fazenda em ruínas, começaram a arquitetar planos. Cochichos invadiam a cidade e uma sombra de segredos começou a se formar em torno de Ricardo. Algumas vozes diziam que ele estava envolvido em negócios obscuros. Outros falavam de um passado sombrio que pairava como um fantasma. Ana, por outro lado, era atraída pelo lado mais humano de Ricardo, perdendo-se em olhares e sorrisos que a faziam sonhar. Mas como poderia ela atrair seu pai, que sempre lutara para alimentá-las? A tensão aumentava na pequena cidade. As conversas estavam repletas de desdém, e os olhares que antes eram de compaixão agora se transformavam em ataque. O rival de João, um homem chamado Otávio, decidiu que era hora de agir. Ele sussurrava para outros fazendeiros, colocando em xeque a lealdade de cada um, manipulando palavras e sentimentos. Quando tudo parecia calmo, um incêndio misterioso começou a consumir os campos de João. Em meio às chamas, cada escolha tornava-se o dilema. Para além das chamas, a verdadeira riqueza estava não apenas em bens materiais, mas na essência do ser humano. O que aconteceria com a aliança improvável entre João e Ricardo? Ana conseguiria manter seu coração e sua lealdade em equilíbrio? O futuro os aguardava, incerto e perigoso. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva continuava a cair, mas a atmosfera estava prestes a mudar. João olhava para o horizonte enquanto o incêndio consumia seus campos. A fumaça subia como um lamento ao céu e o fogo crepitava, alto e feroz. Ele apertava as mãos em punho, a frustração e o medo se misturando. O que mais poderia acontecer? A vida parecia jogar tudo contra ele. Ricardo, apesar do medo que a situação lhe causava, não ficou parado.
Ele observava João com um olhar determinado. Nós não podemos deixar que isso aconteça, ele disse. Sua voz impregnada de um misto de dor e resolução. Eles precisavam agir, e rápido. Era preciso encontrar a origem do incêndio. João concordou, mas havia uma sombra sobre ele, uma dúvida que não o deixava em paz. Naquela noite, enquanto os dois tentavam apagar as chamas, Ana decidiu que era a hora de agir. Ela queria entender o que estava acontecendo, por que seu pai estava tão angustiado e por que Ricardo estava tão próximo. Com um coração acelerado, ela resolveu ir até a cidade, mesmo com a tempestade ainda rugindo lá fora. O lugar estava cheio de rumores e cochichos, mas Ana precisava de respostas. Ela encontrou Otávio, o rival de pai, em um bar mal iluminado. A tensão no ar era palpável. Ele sorriso arrogante a recebeu, e um frio na barriga dominou. "O que você quer aqui, menina?" ele perguntou, com tom provocador. Ana, engolindo em seco, decidiu ser corajosa. "Eu quero saber a verdade sobre o incêndio", exclamou. "Ah, a verdade." Otávio riu, um riso gelado. "A verdade é que as coisas estão mudando. Seu pai está cobrindo algo. E Ricardo não é quem você pensa." As palavras dele penetraram como facas afiadas. Ana sentiu um aperto no peito. Algo dentro dela começou a desmoronar. "O que você quer dizer com isso?" A raiva crescia. Mas Otávio não respondeu. Ele apenas a encarou, com um olhar que sugeria segredos profundos e traições. De volta à fazenda. João e Ricardo lutavam contra as chamas, mas a batalha parecia fútil. Então, um barulho ensurdecedor ecoou da estrada. Os dois pararam. A tensão agora era palpável. O que mais poderia dar errado? Eles correram em direção ao som, e a cena que encontraram era de tirar o fôlego. Um caminhão cheio de caixas estava parado ali, e em meio à fumaça, algumas figuras encapuzadas descarregavam rapidamente pacotes. "Não, não pode ser", murmurou João, o coração acelerando. Ele reconheceu um dos homens, um antigo conhecido, uma figura do passado que ele nunca quis ver de novo. Mas o que faziam ali? As caixas eram pesadas, e enquanto João se aproximava, ele viu um símbolo familiar. Era o emblema de uma organização criminosa que tivera uma forte influência na cidade anos atrás. Ricardo, percebendo a expressão em João, disse: "Está tudo interligado. Eles estão usando seu pai como álibi." A visão diante deles transformou a adrenalina em desespero. Isso explicava. O incêndio, a queda do carro, tudo! Ana, do outro lado da cidade, havia recebido uma mensagem anônima em seu celular que a fez parar. "Seus pais não são quem você pensa. Eles esconderam segredos que mudarão tudo. Vá antes que seja tarde demais." Seu coração parecia parar. O que ela havia descoberto? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas o que formavam? Enquanto João e Ricardo tomavam consciência da ligação entre o passado e o presente, Ana sentiu um frio na espinha. Ela precisava voltar, precisava descobrir a verdade que poderia destruir sua família. Novos desafios estavam a caminho, e a verdadeira natureza dos personagens estava prestes a ser desvelada. O que mais estava escondido por trás daquela fachada? De normalidade? A noite estava longe de acabar, e os segredos estavam prontos para emergir, potentes e devastadores. A fumaça ainda subia em espiral, e João, paralisado diante do caminhão, viu a conexão se formar com Clarity doentio. O que ele, Ricardo e Ana não sabiam era que aquele símbolo não estava apenas ligado a negócios obscuros, mas a um passado que poderia destruir tudo o que conheciam. No entanto, antes que pudesse juntar as peças, uma gritaria cortou o ar pesado da noite. Do outro lado da estrada, Ana havia voltado para casa, o coração aos pulos. O barulho dos motores a fez acelerar o passo, mas o que encontrou foi um pesadelo. Um grupo de homens encapuzados cercava sua casa, um deles segurando o que parecia ser uma arma. Era Otávio. Ele havia seguido Ana
e agora estava prestes a realizar um plano cruel e vingativo. Você não devia ter se metido onde não é chamada, garota. Ele gritou, com um sorriso maligno nos lábios. Ana sentiu um frio na espinha. O pânico tomou conta, olhou para os outros homens. Seus rostos escondidos, mas os olhares eram de quem estava disposto a tudo. O que você quer de mim? Ela perguntou, sua voz tremendo. Mas uma pequena chama de coragem surgiu dentro dela. Eu só preciso de uma testemunha, disse Otávio, avançando. Seu pai, o milionário, estou escondendo algo. Eu vou expô-los e você vai me ajudar. Desesperada. Ana tentou pensar rápido. Eles não fazem nada de errado. Você só quer vingança, respondeu, sua voz agora firme, mas na verdade estava cheia de dúvida. Enquanto isso, do outro lado, João e Ricardo perceberam que o incêndio que consumia a fazenda não tinha sido um acidente, mas parte de um plano maior. Nós precisamos fazer alguma coisa, agora, disse Ricardo, seus olhos brilhando com determinação. Mas antes que pudessem agir, um grito estrondoso ecoou à distância. Ana! O coração de João gelou como se tivessem lhe dado um golpe no estômago. É a Ana! Ele gritou. Sem pensar, correu em direção à casa, pilotando sua adrenalina ao extremo. Ricardo seguiu, ambos conscientes de que o tempo era precioso. Ao chegarem, a cena era de terror. Ana estava encurralada enquanto Otávio se aproximava, as sombras dançando ao redor deles. Você está prestes a fazer um grande erro, disse Ricardo, a voz firme. Mas Otávio apenas sorriu, ainda mantendo a arma em direção a Ana. Não se interpõe, Ricardo. Você sabe que não pode ganhar isso aqui, ele respondeu, seus olhos cheios de malícia. Então, diante da tensão e do desespero, um som ensurdecedor irrompeu. Um tiro, um estalo que atravessou tudo. Ana fechou os olhos, paralisada. João, atordoado, percebeu que não era ela quem havia sido atingida, mas algo havia mudado irrevogavelmente. Um dos homens encapuzados caíra ao chão, enquanto o caos se espalhava ao redor. O tempo pareceu estagnar. Quem fez isso? Ana sussurrou aturdida. E naquele momento, João ofereceu um olhar de incredulidade. Você conhece ele? Ele se referia ao homem que acabara de cair, sua mente girando em perguntas. Exatamente quando ele começou a entender a gravidade da situação, Ana deu um passo à frente. Esse homem, ele é meu irmão pai, disse, a voz irrompendo entre lágrimas. Ele foi adotado e eu o encontrei nos arquivos. O mundo de João desabou em silêncio. A revelação bateu como um raio. O que mais ele não sabia sobre a própria família? O que mais estava escondido? A noite ainda guarda segredos, e eles estavam apenas começando a descobrir a verdadeira extensão do abismo que se abriu diante deles. Mas uma coisa já estava clara: nada seria como antes. O mundo de João desabou em silêncio. A revelação bateu como um raio. O que mais ele não sabia sobre a própria família? O que mais estava escondido? Ele é meu irmão? Perguntou Ana, a voz trêmula, em meio a lágrimas. O choque tomou conta de João. Ele não conseguia pensar. Olhou para o corpo caído e a ficha começou a cair. Tirar tudo de um só golpe era como um furacão, arrastando tudo no caminho. Ele não soube o que responder. Ana, a filha que ele protegera com cada gota de suor, tinha um irmão que não sabia que existia. Como é que você sabe disso? Ele conseguiu perguntar. A voz embargada. Ana balançou a cabeça, atordoada. Eu encontrei documentos, pai. Coisas de antes de você e a mamãe. Cada palavra dela parecia ser uma faca, cortando mais fundo. Otávio observava, quase se divertindo, enquanto a cena se desenrolava. Viu? Você sempre escondeu coisas, João. Agora seu segredo veio à tona. E esse moleque, ele não vale nada, cuspiu, encarando o corpo do homem no chão. O desprezo em sua voz era claro. E a alegria em ver o sofrimento alheio bem presente. Mas antes que a dor processasse, um estrondo fez o chão tremer,
e uma luz brilhante cortou a escuridão da noite. Um helicóptero apareceu, as lâmpadas potentes iluminando tudo ao redor, quase como se buscassem. Oreles! O barulho dos motores fez todos os presentes congelarem. O que estava acontecendo? Rápido, vamos! Gritou João, puxando Ana para longe. Mas Otávio não tinha intenção de deixar tudo assim. Ele gritou para os homens encapuzados, que hesitaram por um momento. Não deixem que eles escapem. A confusão reinava. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, algumas correndo em pânico, enquanto outras pareciam fascinadas pela série de eventos daquela noite. João e Ana, precisando de respostas, correram para a segurança da fazenda. Mas no meio da fuga, João parou. Algo estava errado. Ele olhou para Ana, que tremia, não só pelo frio, mas pela descoberta chocante. Ana, espere, precisamos descobrir tudo isso agora. De repente, o helicóptero fez um grande barulho, o rotor cortando o ar com força, e mais figuras apareceram. Policiais! Mas ao contrário do esperado, eles não pareciam estar ali para ajudar. Um homem idoso, de paletó escuro e expressão ameaçadora, desceu primeiro. Ele tinha um olhar penetrante que enviou arrepios pela espinha de João. Aqui está uma surpresa para vocês, anunciou o homem, com um sorriso de porto, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Ele levantou uma mão e apontou diretamente para João, como se fosse o responsável por tudo. João, sua vida tem sido um jogo, e você não sabe nem o quão profundo isso vai. O coração de João disparou. O que ele estava insinuando? Quem é você? O que quer? De mim? Ele exigiu, a adrenalina tomando conta mais uma vez. A verdade, João, a verdade sempre vem à tona. E você é só um peão nessa história toda. Ana, confusa, olhou para o pai. A pressa e a urgência do momento estavam há muito fora de controle. O que ele quis dizer, pai? Quase sem fôlego. Cala a boca, garota! O homem cortou, com um sorriso malicioso. O que estava acontecendo? A ideia de que todo o seu mundo poderia ter sido construído sobre mentiras começou a se cristalizar na mente de João. Por que você está aqui? João perguntou agora, sua voz mais calma, mas carregada de tensão. Porque as peças do quebra-cabeça finalmente se movem. Amo um desvendar. E você, meu amigo, acabou de entrar em um jogo muito maior do que você imagina. Um jogo que inclui não apenas você, mas sua filha e o próprio Ricardo. É hora de abrir os olhos. João sentiu que o chão sumia sob seus pés. Ele tinha certeza de que aquela noite mudaria tudo. Mas naquele momento, algo dentro dele cresceu. Uma determinação. Ele não deixaria que a vida de sua filha seja moldada por segredos e mentiras. Não sei lutar. Ana olhou para o pai com pânico nos olhos. O que aquele homem sabia, e mais importante, o que ele ia fazer com essa informação? A preocupação tomou conta dela, e uma decisão começou a se formar em sua mente. A verdade de quem eram os dois e a revelação de um irmão de outro mundo agora pulsava naquela noite tempestuosa, ameaçando desmoronar tudo o que conheciam. Precisamos sair daqui, João disse, puxando Ana para mais perto e com os olhos fixos no misterioso homem que parecia responsável por tanto caos. E no fundo, todos sentiram que haviam apenas arranhado a superfície de algo muito mais profundo. Mas a noite ainda guardava segredos. E o verdadeiro jogo apenas começava a se desenrolar. João estava paralisado. O homem diante dele tinha um olhar que cortava. O que quer dizer com isso? Ele perguntou. A voz treme, mas uma chama de determinação acendeu dentro dele. Eu não sou um peão nessa história. Não deixarei que você estrague a vida da minha filha. Ana, ainda em choque, olhava para o corpo caído no chão. O mundo de repente parecia pequeno e opressivo. Pai, o que está acontecendo? Ela mal conseguia formar as palavras. A confusão era palpável. O helicóptero continuava a sobrevoar, e a luz do farol iluminava a cena. Mas tudo parecia surreal. O homem com paletó escuro, com um sorriso enigmático,
se aproximou mais. Vem agora, João. O que você acha que sabe? Não é nada comparado ao que está por vir. Você e sua filha estão prestes a descobrir verdades que nunca imaginaram. João olhou para Ana e sentiu o coração apertar. O que mais estava escondido? Ana, precisamos sair. Daqui. Agora. Ele puxou a mão dela, mas antes que pudessem se mover, um grito cortou a noite. O que você está fazendo, Otávio? Uma voz feminina cortou o ar. A figura de uma mulher apareceu do lado do caminhão, e todos viraram a cabeça. Ela tinha uma postura firme e determinada, os olhos arregalados de raiva. Você não pode fazer isso. Era o rosto que João nunca esperou ver novamente. Clara, sua ex-mulher. O coração dele parou por um instante. Clara, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta dele. Ele nunca quis que ela voltasse para a vida deles desse jeito, especialmente em meio a todo esse caos. Eu não poderia ficar de fora. Essa história é minha também. Ela gritou, enquanto seus olhos se moviam entre João, Ana e o homem ameaçador à frente. O clima ficava mais tenso. O que mais estava acontecendo? João, você precisa saber de uma coisa. Cala a boca, Clara, Otávio rosnou, seu rosto distorcido pela raiva. Você não é mais parte disso. A tensão no ar amistava como um fio esticado praz arrebentar. Eu sou, Clara respondeu, mais forte. E é hora de revelar a verdade. Seu olhar se fixou em Ana. Com um eco de dor. A verdade sobre você, sobre a sua família. As palavras saltaram dela como flechas. O que deveria ser um momento de união se transformou em um embate sombrio. João estava atordoado. Do que você está falando? O que é essa verdade? Ele sussurrou quase com medo da resposta. Você não é apenas o pai dela, João. Você é o filho da verdadeira herdeira de Ricardo. Gritou Clara, as palavras pesadas naquele momento. A revelação parecia explodir na sua mente como um trovão. Então, Ana, você é a neta do homem que está no hospital. Isso é muito maior do que você imagina. Todo mundo ao redor congelou. Ana olhava para a mãe, depois para o pai, a confusão estampada no rosto. Mãe, isso não pode ser verdade. O que você quer dizer? A agitação nos olhos dela cresceu, enquanto o peso da revelação pesava no ar. O que isso significava para eles? É verdade. Ana, Clara disse, com um misto de dor e firmeza. E eu precisava impedir que aquilo que aconteceu antes se repetisse. Precisamos nos reunir antes que seja tarde demais. Otávio furioso parecia pronto para explodir. Você não tem ideia do que está fazendo, Clara. Todos estão perdidos nesse jogo e você está apenas complicando tudo. João, aterrorizado, olhava para Clara, depois para Ana. A tensão aumentava. O que mais você está escondendo, Clara? Quais segredos você guardou durante todos esses anos? As palavras saíram dele, uma necessidade urgente de entender tudo. O passado agora parecia estar retornando com uma força devastadora. Enquanto os ânimos se exaltavam, o barulho do helicóptero aumentava e Ana sentiu um aperto no coração. Como tudo isso poderia acontecer? O passado e o presente se entrelaçavam de maneiras que ela nunca poderia imaginar. E que papel teria no desfecho dessa história, que agora parecia tão insana? O que mais estava por vir? E qual destino aguardava todos eles? A noite ainda era longa, e o verdadeiro enigma estava apenas começando a se desenrolar. A noite parecia mais densa. As revelações estavam penduradas no ar, perigosas como lâminas afiadas. João olhava para Clara, a mente girando e buscando algum fio para puxar. O quê? Você é neta do homem que está no hospital? Do Ricardo? Ana, com os olhos arregalados, mal podia acreditar. Mãe, isso é uma loucura. O que você não entende, João, é que tudo faz parte de um plano que envolve muito mais do que nós três. Ricardo e sua mãe escondem muitos segredos. Disse apenas arranhou a superfície. Clara disse, a voz intensa,
quase implorando por compreensão. Otávio, já fora de si, rosnou. Chega! Vocês não sabem o que estão fazendo com suas vidas. Clara, você não pertence a este mundo. E Ana, seu destino já foi selado. Você não pode escapar disso. O que deveria ser uma corrida para a segurança se transformava em um embate repleto de segredos, vozes elevadas e corações aflitos. O helicóptero ainda sobrevoava, a luz ofuscante iluminando a cena frenética. Ana olhou para todos os lados, o caos em sua mente crescendo como um furacão. O que, até então, parecia um pesadelo estava se tornando realidade. E então, como se o universo tivesse conspirado para revelar mais verdades, um grito cortou o ar, insuportável e agudo. Mãe! Uma figura surgiu das sombras. Era um rapaz, com os olhos queimando de desespero. O mesmo homem que caíra no chão, o irmão que Ana nunca conhecera. Ele estava vivo. O impacto da descoberta foi como um golpe na cara. O que você está fazendo aqui? Clamou Ana. O irmão, com o rosto pálido, disse. A respiração irregular. Estava com vocês o tempo todo. Precisava saber a verdade. Eles querem nos destruir. A família está em risco, Ana. Ele afirmou com a voz tremendo. Todos os olhares se voltaram para ele. O clima, que já era tenso, atingiu um ponto de ebulição. Você é o irmão dela. Você não pode estar vivo. João gaguejou, a mente girando, completamente desorientado. Mas é você. O que aconteceu? Precisamos sair daqui, agora. O que mais não sabemos? O rapaz gritou desesperado, mas antes que pudessem reagir, uma explosão repentina estourou atrás deles. O caminhão. As chamas se espalharam como um monstro faminto, engolindo tudo que tocava. Ana gritou, puxando o irmão. Vamos! Precisamos ir! O calor aumentou e o cheiro de fumaça enchem os pulmões. João agarrou Ana pela mão, enquanto todos corriam para longe. Mas no meio do tumulto, Clara hesitou. Não, eu não posso deixá-los. João, temos que acabar com isso. Clara, você não pode ser louca. Não se esqueça do que está em jogo. João gritou, puxando Ana para mais perto. Mas Clara, enlouquecida pela urgência, correu de volta em direção ao fogo. Eu preciso acabar com isso. Os dois irmãos, em um misto de pânico e confusão, olharam para trás. A imagem de Clara correndo em direção ao fogo foi tudo o que puderam ver. E então, uma segunda explosão ocorreu, muito maior. A vibração cortou o chão sob seus pés. O que parecia ser um caminho de escape se transformou em um corredor de pesadelo. E o que foram as últimas palavras de Clara ecoaram na mente de João. Que verdades ela precisava confrontar? Qual era a profundidade dessa conspiração? Então, um grito cortante ressoou no ar. Ana, ajuda! O irmão dela tombou no chão. A cena congelou. O corpo dele, caído, em meio à fumaça e clarões. Uma ferida profunda empapava seu peito. Não! Ana mergulhou em desespero, correndo até ele, mas João a segurou. Um aperto de pânico. O que estava acontecendo naquelas chamas? O irmão, aquele que deveria ser o elo perdido, agora estava ali, ameaçado pela própria verdade. A vida de Ana se tornara um campo de batalha. O prestígio, os segredos e Jane, a mulher que ele amara, tudo ressoava em seus ouvidos. O que mais pode acontecer? Os segredos, as mentiras, a luta para salvar aqueles que amavam estava apenas no começo, e com a vida do irmão em risco e a verdade saindo pela culatra, João se deu conta. Nada seria como antes. Desespero e determinação se misturavam. A noite ainda guardava muitos segredos, e o futuro deles era uma roleta de incertezas. O mundo de João desabou em silêncio. A revelação do irmão de Ana, caído no chão, parecia um pesadelo. Ela se lançou ao lado dele, com as mãos tremendo. Não, por favor, não! O coração dela batia forte, quase ecoando na noite fria. Ele tinha sangue escorrendo, e a sombra do fogo dançava ao redor como uma presença ameaçadora. Vamos, precisamos ajudá-lo! Gritou João, enquanto a fumaça subia
embaraçando a visão. Mas Ana estava paralisada, seu olhar perdido no rosto pálido do irmão. As sirenes do helicóptero se aproximavam, mas pareciam uma música distante. De repente, Clara gritou: "Ana, não! Fique aqui!" Mas Ana não ouviu. Ela se ajoelhou ao lado do irmão. "Por que você não me contou? Por que não me procurou?" Sua voz era uma mistura de dor e desespero. As lágrimas escorriam, a realidade criando fissuras em seu coração. Eu não sabia como." Ele gaguejou, mostrando sinais de luta. "Estava tentando te proteger." O calor das chamas iluminou seus olhos. E naquele momento, Ana percebeu uma coisa horrível. Seu irmão não era só uma conexão do passado, mas o que poderia se tornar parte do futuro que ela tanto temia. Otávio, olhando a cena, aproveitou a distração. "Isso é apenas o começo. Vocês nunca deveriam ter se metido nisso." Ele estava agitado, um sorriso sombrio no rosto. Mas antes que ele pudesse agir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um som pulsante como um trovão ressoou. A próxima explosão não era do caminhão. Era do helicóptero. Todos olharam para cima, o voo ameaçador girando. E, de repente, o que parecia ser uma arma de combate caiu do céu. E uma luz intensa atingiu o chão onde estavam. João gritou: "Corram!" E em meio ao caos, algo incrível aconteceu. A explosão não só fez o chão tremer, mas revelou um túnel, uma passagem escondida sob as feridas do terreno. O fogo iluminou a entrada, e a ideia de escapar atraiu todo. Como um imã! "Vamos! Agora! Rápido!" João puxou Ana e o irmão, mas eles hesitaram. O desespero de Ana crescia, e antes que pudessem se mover, um choque aconteceu. Clara, em uma explosão de adrenalina, saltou e empurrou Otávio para longe. "Saia da minha família!" gritou, mas o movimento era tardio. Otávio caiu em direção ao túnel, puxando Clara para baixo. "Não! O que você fez?" João gritou, estendido para a mulher que ele amava. Mas já era tarde. Clara e Otávio desapareceram na escuridão. A cena congelou. Ana, com o peito apertado, olhou para João, e as palavras falharam. "Mãe!" A angústia encheu o ar. E nesse instante, um novo segredo estourou. Ela não é só sua mãe. Ela é parte do plano todo. O irmão de Ana disse, com dificuldade, enquanto lutava para se levantar. Ela sabia sobre tudo, João. Seus olhos refletiam uma verdade devastadora. O olhar de João se escureceu. O que ele queria acreditar estava em ruínas. Isso não pode ser verdade. Não pode. O fogo começou a lamparinar, mas a nova revelação queimava mais que as chamas. Ela sempre esteve jogando com todos nós. Todo esse tempo ela foi uma peça do jogo. Ele afirmou, a voz pesada com o peso das palavras. A conexão deles, a busca pela verdade, agora parecia uma armadilha criada por Clara. Ana cobriu o rosto e chorou. Como ela pôde fazer isso? Não é possível. O desespero blindava seu coração e as respostas se misturavam nas sombras. E com o tempo passando, João percebeu que não estava apenas em jogo a vida deles, mas a essência de tudo. Ele olhou para o túnel. Precisamos nos esconder e descobrir a verdade. Não podemos deixar que isso termine assim. Com o fogo atrás deles e o mistério de Clara adiante, as perguntas dançavam perigosamente. O que mais eles não sabiam? O que estava por trás de toda essa traição? E mais importante, o que se tornaria dessa família agora rasgada por segredos? Um pesadelo? Não. Era um novo capítulo de um jogo que parecia apenas começar. A noite parecia mais densa. As revelações estavam penduradas no ar, perigosas como lâminas afiadas. João olhava para Clara, a mente girando em busca de um fio para puxar. Você o quê? Você é neta do homem que está no hospital? Do Ricardo? Ana, com os olhos arregalados, mal podia acreditar. Mãe, isso é uma loucura. O que você não entende, João, é que tudo faz parte de um plano que envolve muito mais do que nós três.
Ricardo e sua mãe escondem muitos segredos. Você apenas arranhou a superfície. Clara disse, a voz intensa, quase implorando por compreensão. Otávio, já fora de si, rosnou. Chega! Vocês não sabem o que estão fazendo com suas vidas. Clara, você não pertence a este mundo. E Ana, seu destino já foi selado. Você não pode escapar disso. O que deveria ser uma corrida para a segurança se transformava em um embate repleto de segredos, vozes elevadas e corações aflitos. O helicóptero ainda sobrevoava, a luz ofuscante iluminando a cena frenética. Ana olhou para todos os lados, o caos em sua mente crescendo como um furacão. O que até então parecia um pesadelo estava se tornando realidade. E então, como se o universo tivesse conspirado para revelar mais verdades, um grito cortou o ar. Insuportável e agudo. Mãe! Uma figura surgiu das sombras. Era um rapaz, com os olhos queimando de desespero. O mesmo homem que caíra no chão, o irmão que Ana nunca conhecera. Ele estava vivo. O impacto da descoberta foi como um golpe. Nagara! O que você está fazendo aqui? Clamou Ana. O irmão com o rosto pálido disse a respiração irregular. Tava com vocês o tempo todo. Precisava saber a verdade. Eles querem nos destruir. A família está em risco, Ana. Ele afirmou, com a voz tremendo. Todos os olhares se voltaram para ele. O clima, que já era tenso, atingiu um ponto de ebulição. Você é o irmão dela? Você não pode estar vivo! João gaguejou, a mente girando, completamente desorientado. Mas é você! O que aconteceu? Precisamos sair daqui, agora! O que mais não sabemos? O rapaz gritou desesperado, mas antes que pudessem reagir, uma explosão repentina estourou atrás deles. O caminhão. As chamas se espalharam como um monstro faminto, engolindo tudo o que tocava. Ana gritou puxando o irmão. Vamos! Precisamos ir! O calor aumentou e o cheiro de fumaça enchia seus pulmões. João agarrou Ana pela mão enquanto todos corriam para longe. Mas no meio do tumulto, Clara hesitou. Não! Eu não posso deixá-los! João, temos que acabar com isso! Clara, você não pode ser louca! Não se esqueça do que está em jogo! João gritou, puxando Ana para mais perto. Mas Clara, enlouquecida pela urgência, correu de volta em direção ao fogo. Eu preciso acabar com isso. Os dois irmãos, em um misto de pânico e confusão, olharam para trás. A imagem de Clara correndo em direção ao fogo foi tudo o que puderam ver. E então, uma segunda explosão ocorreu, muito maior. A vibração cortou o chão sob seus pés. O que parecia ser um caminho de escape se transformou em um corredor de pesadelo. E o que foram as últimas palavras de Clara ecoaram na mente de João. Que verdades ela precisava confrontar? Qual era a profundidade dessa conspiração? E com o tempo passando, João percebeu que não estava apenas em jogo a vida deles, mas a essência de tudo. Ele olhou para o túnel. Precisamos nos esconder e descobrir a verdade. Não podemos deixar que isso termine assim. Mas antes que pudessem entrar, uma figura surgiu da escuridão. Uma mulher majestosa, com um olhar penetrante. Você não pode escapar desse destino, João. A voz. Que ela era forte, cheia de um poder que fez o corpo dele tremer. Vocês estão todos ligados por um laço que vai além deste mundo. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu sou a origem dos segredos que vocês buscam. Tudo começou muito antes de vocês nascerem. O rosto dela era familiar, e no fundo da mente de João, uma conexão se formou. Ele a conhecia. Sou a irmã de Ricardo. Ana estava apavorada. Mas ele nunca falou de você. Eu fui mantida em silêncio. A proteção de nossa família estava em jogo. Ela olhou para o irmão de Ana, revelando um passado obscuro. As chamas não são apenas físicas. Representam o que está prestes a se revelar sobre sua linhagem. Muitos estão em perigo. As chamas erguiam-se ao fundo. Mas a verdadeira tempestade estava nas palavras da mulher. Vocês têm que decidir agora, ou tudo o que conhecem será perdido.
Em nome da verdade, aceitem o que está por vir. O passado o cercava com força. O irmão de Ana olhou para ela, o peso da verdade refletido em seus olhos. O que vamos fazer? A mulher terminou com uma advertência. Amanhã, o mundo que você conhece pode não existir. Escolha-o sabiamente. João olhou para Ana. O que estava em jogo agora era muito maior do que poderiam imaginar. Segredos, laços perdidos e um futuro incerto aguardavam. Enquanto a realidade fazia uma curva inesperada. E sem saber como tudo acabaria, sentiram que estavam prestes a ser tragados por um torrente de mistérios que mudaria suas vidas para sempre. A mulher, com um olhar penetrante, ficou ali, como um fantasma, e as palavras pendiam no ar como espadas afiadas. Amanhã, o mundo que você conhece pode não existir. O coração de João disparou, mas não teve tempo para pensar. A sensação de urgência aumentou, uma adrenalina que pulsava nas veias. Ele olhou para Ana e seu irmão. A confusão estampada nos rostos deles, mas antes que alguém pudesse se mover, uma luz ofuscante surgiu atrás deles. O helicóptero desceu abruptamente e o vento começou a soprar forte, espalhando faíscas e fumaça por todo lado. O cenário estava assim, tornando caótico, e João sentiu que tudo estava fugindo do controle. Foi então que um tiro ecoou. O barulho cortou o ar, como um trovão. Cuidado! Gritou Ana. Mas João já estava em movimento, puxando a irmã e o irmão em direção ao túnel. No entanto, antes que conseguissem alcançar a segurança, uma sombra emergiu. Otávio, com uma expressão doentia, apareceu no caminho, segurando uma arma diretamente apontada para eles. Vocês pensaram que tudo ia escapar? Eu sei mais do que imaginam. Ele estava mais furioso do que nunca e o desprezo em seu olhar era palpável. Otávio, você não precisa fazer isso, implorou Ana. Mas ele só riu, um riso frio e vazio. Ah, mas preciso. Não posso permitir que a verdade venha à tona. Ninguém deve saber o que realmente aconteceu. E naquele momento, uma nova figura entrou em cena. Um homem alto com uma postura imponente. Ele tinha um ar de autoridade, mas o que mais chamou a atenção foi o emblema na sua roupa, o mesmo que estava nas caixas que João viu mais cedo. Otávio, deixe-os em paz. Essa família não é seu alvo, ele disse, sua voz firme e cortante. Todos ficaram em silêncio, o peso da realidade pressionando sobre eles. Quem é você? Questionou João, e a resposta que veio em seguida mudou tudo. Eu sou Daniel, o verdadeiro herdeiro de Ricardo. E você, Ana, é minha irmã. As palavras foram como uma bomba, explodindo em cada um deles. Um laço perdido, escondido sob camadas de mentiras e traições. O coração de Ana parecia parar. O que você disse? O quê? Como assim? Seu irmão? Perguntou João, com raiva e confusão misturadas. Você está dizendo que... Sim, sua mãe Clara escondeu isso de vocês. Eu sou o filho que ela abandonou. Fui criado longe da verdade. E agora, Otávio quer acabar com tudo isso, porque a herança é minha. Ana ficou paralisada, e em um instante, tudo o que ela conhecia começou a desmoronar. Mas isso não pode ser verdade. Você não pode ser meu irmão. A voz dela tremia, o sentimento subindo à superfície como ondas em uma tempestade. Otávio, quando percebeu que estava perdendo o controle, deu um passo à frente, trazendo a arma mais perto. Você não pode acreditar nele, Ana. Ele é um intruso. A tensão era palpável. João olhou para Daniel, buscando alguma verdade nos olhos dele, mas tudo estava confuso, misturado com o desespero da situação. As peças do quebra-cabeça mudavam a cada segundo. O que mais você sabe? João exigiu, a voz inflamada de emoção. Se você não me deixar, Otávio, não só a minha vida, mas a de todos estará em perigo. Você não pode escapar da verdade. Daniel respondeu, sem se deixar abalar. O ambiente parecia elétrico, e antes que pudesse reagir, uma nova explosão ecoou de longe, e logo a entrada do túnel.
começou a desmoronar. A terra tremia, e o que deveria ser uma fuga se transformou em uma corrida desesperada pela sobrevivência. "Corram!" gritou Ana. Como um furacão, tudo começou a desmoronar. O estado de choque tomou conta deles. Relacionamentos se desintegravam, e até o que parecia ser apenas o exercício familiar, agora tinha camadas de traição e perda. O longo caminho para descobrir a verdade só estava começando. E as consequências de cada revelação ameaçavam engoli-los. "Vamos!" gritou Ana, puxando o irmão e João, enquanto correram em direção ao túnel, o chão caindo atrás deles. "Não temos tempo!" Mas a sombra do passado os perseguia, e a única coisa que podiam levar consigo era o peso de um segredo devastador, que agora afetava a todos. "Eu não posso acreditar nisso", murmurou João, enquanto sentia que suas pernas não aguentavam mais correr. E no fundo, as perguntas continuavam a crescer. O que realmente aconteceu com sua família? Quem mais poderia estar envolvido? As respostas iriam surgir na escuridão, mas até lá estavam prestes a descobrir se seriam capazes de enfrentar a verdade, ou se seriam tragados pelas suas próprias mentiras. As chamas dançavam atrás deles, e o calor parecia abraçar João, Ana e Daniel. O túnel estava escuro, mas o som do caos os seguia, como um eco distante que ameaçava engolir tudo. "Vamos, agora!" gritou Ana, puxando seu irmão em direção à escuridão. Eles não podiam hesitar. O passado estava os alcançando, e o presente estava se dissolvendo em uma corrida desesperada. Os três se lançaram para dentro do túnel. O cheiro de fumaça e destruição os envolvia. O chão era irregular. Pedras e detritos arranharam suas pernas enquanto avançavam. "Rápido! Precisamos descobrir onde isso nos leva", disse João, mais para si mesmo do que para os outros. O medo de perder a família, de perder a todos, queimava em seu coração. Ana olhou para Daniel, os olhos dela cheios de perguntas sem respostas. "Por que você nunca nos procurou? Você sabia o quanto tudo isso poderia nos machucar?" perguntou ela, a voz entrecortada pela adrenalina. Daniel parecia fazer malabarismos com os sentimentos. "Eu não sabia de nada. Só descobri a verdade recentemente. Clara sempre me escondeu tudo." Ele estava tão ferido quanto ela. O túnel retumbava enquanto eles avançavam, o som das explosões ecoando à distância. E, de repente, um trecho do túnel se iluminou. Um pequeno clarão à frente. "Vamos!" João exclamou, desesperado por um vislumbre de segurança. Assim que chegaram à saída, caíram em um campo aberto. Mas o que viram paralisou todos. Era uma antiga propriedade, cheia de mistérios e sombras. Uma casa marcada pelo tempo. "A casa de Ricardo", sussurrou Ana, reconhecendo-a. "É aqui que tudo começou." Mas ali, no terreno da verdade, estavam mais do que apenas segredos. Não muito longe, uma figura se movia. Era Clara, mas nela havia algo de diferente. Seu olhar estava determinado, quase sombrio. "O que vocês estão fazendo aqui?" ela gritou, a voz misturando preocupação com uma autoridade inabalável. "Precisamos entender, mãe. O que você escondeu de nós? Por que tudo isso?" João exigiu, a frustração transbordando. Clara hesitou. A sombra de um lamento atravessou sua expressão. "Eu fiz o que pensei ser melhor, para proteger vocês." O silêncio sepulcral a seguiu, fazendo o sol parecer mais fraco. Daniel se aproximou. "Você nos separou. Agora temos que enfrentar isso juntos." A raiva e a dor estavam à flor da pele. E naquele momento, uma nova explosão ressoou na propriedade. Otávio, ele estava vindo, e não sozinho. "Precisamos sair daqui. Ele não vai parar." João gritou, pegando a mão de Ana e puxando-a em direção à saída. A consciência do tempo perdido pesava fortemente, mas a luta não terminou. Como se tudo estivesse em câmera lenta, todos correram, seguindo a direção do bosque ao redor da casa.
Eles se esconderam atrás de árvores retorcidas, o coração deles batendo em sincronia com o som distante de passos. Otávio não estava longe. Ao olhar ao redor, João sentiu um frio na barriga. Se você não me disser a verdade, vou acabar com todos vocês. Ele ouviu como um eco ameaçador. Precisamos confrontá-lo. Temos que parar essa loucura, sugeriu Daniel, a raiva fervendo em suas veias. Depois de tudo que descobriram, era a hora. Eles não eram mais apenas peças nesse jogo. Agora, eram jogadores. Assim que Otávio se aproximou, eles saíram de seu escondido. Chegou a hora de acabar com isso. O que planejou para nós? A voz de João encontrou a coragem que pensou ter perdido. Otávio congelou. A confusão no olhar dele rapidamente se transformou em um sorriso cruel. Vocês realmente acham que podem me deter? Este jogo está longe de acabar. E com isso, uma figura surgiu atrás de Otávio, mais sombria. Era a mulher de antes. A que se dizia irmã de Ricardo. O jogo que você começou, Otávio, agora pertence a eles e a mim. A verdade será revelada de uma vez por todas. A tensão estava no ar, e todos sentiram a intensidade. O contraste entre o passado e o futuro estava prestes a colidir. João, Ana, Daniel e Clara olharam uns para os outros, sem mais segredos. Não era só por eles, mas uma luta por suas próprias histórias e o que acreditavam. Sejamos nós, os guardiões da verdade, gritou Ana. E as palavras percorreram pelo campo como uma onda poderosa. Ninguém se movia. Todos sabiam que esta podia ser a última chance. As sombras do passado e o brilho de um futuro incerto se cruzavam, revelando que ao final tudo dependia de coragem e união, mas no fundo uma dúvida permanecia. A verdade ainda condenaria todos? E o que aconteceria com eles depois daquela noite? Somente o tempo diria, mas eles estavam prontos para lutar. E enquanto a noite caía, com o futuro logo ali, um chamado ficou na mente de todos. A luta por suas histórias apenas começava. Se você gostou dessa jornada e não quer perder nenhuma das próximas histórias, precisa se inscrever imediatamente no canal. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E diga-nos, e que você acha que vai acontecer? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.